Muito bom dia a todos. Bora lá para mais um dia. Buenas, galera! Sextou, hein? Bora lá que o dia promete. Tem a volta da Bundes 2 hoje, a volta, né, da dobradinha do futebol alemão. Então, hoje tem muita coisa boa pra gente conferir. Mas antes, né, Mari? Já que ele escapou para comemorar o seu dia, vamos dar os parabéns pro Filipão, os nossos parabéns, o Obrigado, desejo de obrigado. muita saúde, paz, felicidades, Filipão. A Valeu, gente te valeu. homenageou na transmissão de ontem, viu? Mas como você não estava conosco, agora, pelo menos ao vivo aqui, né? Diante de você, mesmo que à distância, desejando aí tudo de melhor da sua vida. Um feliz aniversário, espero que tenha curtido o seu dia. Depois tenho que dar uma olhada lá na live. Mas vi que tem muita live, não é? Muitos jogos aí do Brasileirão. Muito show, voltando. Um dia digno aí do nosso treinador. É verdade. Foi bom demais, pô. Deu pra comemorar, Filipão, com muitos greens aí, essa data especial de 16 de janeiro. Mas é o seguinte, hoje, galera, hoje nós não temos futebol brasileiro, mas em compensação, destaque para essa dobradinha do futebol alemão, a Bundes 2 ainda não jogou em 2025, volta hoje da sua paralisação para as festas e principalmente para o rigoroso inverno alemão. Os últimos jogos da Bundes 2 foram disputados pela 17ª rodada em 22 de dezembro, então quase um mês depois, a segunda divisão da Alemanha volta hoje, nós estaremos acompanhando, tem dobradinha, 2h30 da tarde, horário de Brasília, 17h30 horas portuguesas, Fortuna Düsseldorf versus Darmstadt, Regensburg versus Hannover, jogos que estaremos acompanhando pela 18ª rodada, que é a primeira do segundo turno, a segunda volta do campeonato, depois do primeiro turno ter sido encerrado em 2024 com as disputas de 17 rodadas. Bom, dos times que jogam hoje, claro que vocês têm lá todas as informações, as estatísticas no nosso site academia das apostas brasil.com, mas vale destacar, né, que dos times que entram em campo hoje, o melhor posicionado é o Hannover, sétimo, com 27 pontos. Nesse momento, a um ponto do terceiro Hamburgo, que jogaria o playoff, e a dois do vice-líder Karlsruher, que subiria direto, e a 4 pontos apenas do líder Colônia, que seria o campeão e também subiria direto. Ou seja, está muito embolado. O Fortuna, que vem logo atrás, tem 26 pontos, vai estar jogando em casa contra o Darmstadt. O Fortuna está a 5 do líder, a 3 do vice-líder e a 2 pontos do terceiro colocado Hamburgo. Ou seja, por exemplo, se o Hannover não ganha do Regensburg, o Fortuna ganhando, ele vai de oitavo para terceiro. O Darmstadt é décimo com 24 pontos, visita o Fortuna e pode, com uma vitória, passar tanto o Fortuna como o Kaiserslautern e ainda passar o Hannover se o Hannover perder. O Darmstadt, que é décimo, tá só 7 atrás do líder, 5 atrás do vice-líder e 4 pontos atrás do terceiro lugar que leva ao playoff contra o rebaixamento. E o time que destoa, né, dos 4 que jogam hoje é o Regensburg. Por quê? Porque o Regensburg é o lanterna, 11 pontos ganhos, tem o pior ataque da segunda divisão alemã, fez 9 gols em 17 jogos, sendo que num jogo em específico, né, ele fez boa parte desses gols. A gente teve aqui num sextou da Academia das Apostas Brasil, do qual o time do Regensburg chegou para lavar a sua alma, né, pelo menos para fazer muitos gols. Foi uma partida em que ele fez 3 gols e mesmo assim perdeu, né? Perdeu para o Nuremberg pelo placar de 8-3. O Regensburg tomou 39 gols em 17 jogos, né? O único time que tem uma média no campeonato alemão da segunda divisão superior a 2 gols sofridos
por partida. Mas, ainda assim, o Regensburg, se nessa virada de ano conseguiu consertar algumas coisas, ele pode sair da zona do rebaixamento na próxima rodada. Hoje pode passar o penúltimo Braunschweig e empatar com o Ulm, que é o antepenúltimo colocado. Jogaria o playoff contra o rebaixamento com 14 pontos. Então, vale fazer esses destaques para esses jogos. As prévias estão lá no nosso site, para Fortuna Düsseldorf e Darmstadt, e para Regensburg e Hannover, inclusive Regensburg e Hannover, com um over 2,5 gols a 1,90 da Betano, quando foi publicada essa prévia no nosso site da Academia das Apostas Brasil. Então, vale esse destaque também, galera. E nós estaremos conferindo com vocês, então, esses jogos do Campeonato Alemão da Segunda Divisão. O Fortuna não ganhou nos últimos 2 jogos, empatou fora com o Schalke em Gelsenkirchen 1-1 e perdeu a última em casa por 5-2 para o Magdeburg. A última vitória do Fortuna foi em 8 de dezembro, 3 rodadas atrás, ganhando por 5-0 do Braunschweig em casa. Fez bons testes nessa parada aqui para o inverno. O Fortuna perdeu para o Feyenoord, que hoje é um dos principais times da Holanda, dos Países Baixos, por 1-0 e ganhou do Bodø. Nem vou dizer, né? Nem vou dizer para quem ele ensinou, né, Filipão, a ganhar do Bodø. O Fortuna fez um amistoso aí no último dia 9 e ganhou do Bodø, nosso querido Bodão da Noruega, por 3-2. E o Regensburg, por sua vez, acabou sendo o adversário do time do Darmstadt. E na última partida, né, do campeonato em dezembro, e o Regensburg ganhou do Darmstadt por 2-1. Então o Darmstadt tenta se redimir. A última partida que ganhou foi 14 de dezembro em casa do Kaiserslautern por 5-1, mas o que mais preocupa é que o Darmstadt nos últimos 3 jogos perdeu 2 e empatou 1. A última vitória fora foi contra o Hannover 2-1. E do lado do Regensburg, já aproveitando para falar, essa última vitória deu um ânimo para a equipe, né, para acabar o ano diferente do que foi a tônica. Depois o time ganhou 2 amistosos contra times menores da Alemanha. Vamos ver como retoma agora esse campeonato lanterninha diante de uma equipe do Hannover que fechou 2024 com 2 jogos sem fazer gol. O Hannover perdeu para o Greuther Fürth fora por 1-0 e empatou em casa com o Hertha em 0-0. Então vejamos o que o Hannover pode fazer também no jogo de hoje. A gente vai estar monitorando então os 2 jogos ao mesmo tempo, galera. Depois disso, depois dessas partidas, na verdade, já em meio a elas, nós teremos a possibilidade de acompanhar também alguns jogos de elite, de primeira divisão. Tá? A nossa transmissão seguinte vai ser do Campeonato Alemão, mas já durante a Bundes 2, a gente consegue conferir, por exemplo, Montpellier e Mônaco, pela Ligue 1 da França, 18ª rodada do Campeonato Francês. Montpellier e Mônaco estarão se enfrentando já a partir das 3 da tarde para o Brasil, das 18 horas portuguesas, e a gente faz esse destaque também que vocês têm a prévia lá no nosso site, um jogo que entrou inclusive também nas melhores apostas do dia. Vale esse destaque para vocês. Montpellier e Mônaco em terceiro com 31 pontos, um time que não conseguiu vencer nos últimos 3 jogos e a verdade ganhou apenas uma das últimas 7 partidas, que foi contra um time amador da Copa da França. A última vitória do Mônaco no campeonato foi em 7 de dezembro contra o Toulouse por 2-0. De lá para cá, pelo campeonato, 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. Perdeu ainda o troféu dos campeões da Supercopa da França para o PSG em jogo que aconteceu no Catar. Foi eliminado para o Reims na Copa da França na última atuação 3 dias atrás, 1-1 no tempo normal e perdeu nos pênaltis por 3-1. Mônaco já pode perder o terceiro lugar para o Nice, pode perder posição também para o Lille e pode ser alcançado pelo 6º Lyon, se não vencer nessa rodada, e pega logo a equipe do Montpellier, que é lanterninha, ganhou 2 partidas em 17 jogos, tem 9 pontos apenas, e o Montpellier,
que perdeu os últimos 2 jogos no campeonato e não venceu nas últimas 6 rodadas, com apenas 2 pontos, 2 empates e 4 derrotas. Última vitória do Montpellier foi em novembro, um 3-1 em casa contra o Brest. Então, pô, é aquela coisa, se o Mônaco não ganhar hoje, vai ganhar de quem, né? Então, um jogo bem importante aí às 3 da tarde, horário de Brasília, para Montpellier e Mônaco. Esse jogo é bastante interessante por causa das 2 zagas, né? São zagas que tomam muitos golos. É de Montpellier, uma média de 2,44 e acredito que vai ser um bom jogo. Nós vamos estar de olho também e pode existir essa possibilidade de trabalhar a favor de golos ou de ambas marcam. Boa. Vamos monitorar ainda na primeira transmissão, galera. Enquanto a gente estiver acompanhando a segunda divisão alemã, estaremos de olho nesse jogo do francesão. Bom, aí na segunda live do nosso dia de acompanhamento dos jogos, Frankfurt e Borussia Dortmund, galera. 18ª rodada, o início do segundo turno da segunda parte do campeonato alemão. A Eintracht Frankfurt, que é o terceiro colocado, melhor depois do Bayern de Munique e do Bayern Leverkusen, hoje teria a vaga para a Liga dos Campeões. 33 pontos ganhos, está 9 atrás do líder Bayern de Munique, mas o mais importante, está 4 à frente do Stuttgart, que é quinto, o primeiro fora da zona de classificação para Champions. O Frankfurt recebe esse Dortmund, que faz uma campanha decepcionante. Eu até vou tentar fazer essa pesquisa para confirmar depois na transmissão, mas creio que tenha sido o primeiro turno, o pior primeiro turno do Dortmund em muitos anos. Olha, muitos anos mesmo. O Dortmund fechou as primeiras 17 rodadas em 10º lugar, com 25 pontos. Tá 5 atrás da zona da Liga dos Campeões, 5 pontos atrás do quarto. Tá 4 pontos atrás do quinto, que iria para a Liga Europa. E tá 3 pontos atrás do sexto, que vai para a Liga Conferência. Tá 11 à frente da zona do playoff contra o rebaixamento. Mas 10º lugar para o Borussia Dortmund é uma péssima posição para as ambições que esse clube sempre tem. E o Frankfurt chega de 2 vitórias, nesse ano de 2025 só ganhou, fez 1-0 no São Paulo em Hamburgo e acabou de tocar 4-1 no Freiburg, no jogo disputado na última terça-feira, enquanto o Dortmund é ao contrário, só perdeu em 2025. O Dortmund perdeu em casa para o Leverkusen por 3-2 na sexta passada e na terça tomou 4-2 do Rostenkiel, que foi a grande zebra aí do campeonato alemão, perdeu para o Rostenkiel, que é o penúltimo colocado. A última derrota do Frankfurt foi 3 rodadas atrás, 21 de dezembro, quando perdeu em casa para o Mainz por 3-1. E a última vitória do Dortmund foi em 22 de dezembro, quando ganhou fora do Wolfsburg pelo placar de 3-1. No jogo entre eles, no primeiro turno, em agosto, o Dortmund fez 2-0 na equipe do Frankfurt, com 2 gols do Jamie Bynoe-Gittens na ocasião. E foi um 0-0 HT. Essa partida aí estabeleceu para o Dortmund uma vantagem muito boa no confronto direto. Nos últimos 7 jogos entre Frankfurt e Dortmund, Mari Filipão, 6 vitórias do Dortmund e 1 empate. A última vez que o Frankfurt ganhou da equipe do Dortmund foi por 2-1 em abril de 2021. E se a gente olhar para os jogos na casa do Frankfurt, aí a gente tem que fazer o seguinte cálculo. Nos últimos 7 jogos, na casa do Frankfurt, foram 4... Perdão, fiz até a conta errada aqui. Eu me passei também. Nos últimos 8 jogos na casa do Frankfurt, foram 5 empates e 3 vitórias do Dortmund. A última vez que o Frankfurt ganhou em casa, jogando contra o Dortmund, foi 9 confrontos atrás no seu estádio, 2016, quando ganhou por 2-1. Diante desses tabus, o time do Eintracht Frankfurt, do técnico Dino Topmoller, para hoje, só não tem o Aureli Amenda. É o único desfalque dessa equipe do Frankfurt para a partida contra o Borussia Dortmund. O Amenda, jogador suíço, teve uma lesão no joelho. O Nikunko parece recuperado de uma lesão nas costas, deve ficar à disposição.
é um destaque também que a gente faz o Nils Nikunko, mas ainda assim o provável time do Frankfurt tem Trapp, Collins, Koch e Teate, Skiri, Christensen na ala direita e o Brown na ala esquerda. No meio de campo, Mário Götze e Larsson. E o ataque de Ekitike e Omar Marmoush. Nosso ídolo já, né, Mário? Marmoush, a gente sempre destaca ele aqui na Academia das Apostas Brasil, porque o que ele está fazendo nesse campeonato é impressionante. 17 jogos, 15 gols, 9 assistências. Ele teve nos últimos 2 jogos 2 gols e 2 assistências. E nessa Bundesliga, o Marmoush está na vice-artilharia, 15 gols, só tem uma a menos que o Harry Kane, mas é o líder em assistências com 9 passes para gols, ou seja, na soma, gols mais assistências, participações diretas em gols, ninguém tem mais que o Omar Marmoush. Ele participou de 24 gols, o Kane participou de 22 e o Wirtz de 14, que completam o pódio, só para vocês terem uma ideia da diferença. É muita coisa porque ele participou de 24 dos 40 gols da equipe do Frankfurt no campeonato. Da parte do Borussia Dortmund, o Nuri Sahin, ele não tem o Niklas Süle, que segue machucado, e a dúvida é se aparece, pelo menos no banco, o Karim Adeyemi. Hoje nesse time do Dortmund, o Adeyemi teve um mal-estar, ficou de fora do jogo contra o Holstein Kiel. O Niklas Süle fica de fora ainda porque o problema é de lesão no tornozelo, já perdeu os últimos 5 jogos. E quem volta a ficar à disposição hoje do Borussia Dortmund é o Pascal Gross, que estava suspenso na partida contra o Holstein Kiel. E ele vai para o jogo. O provável Dortmund tem Kobel, Rierson, Schlotterbeck, Anton e Benzebaini, Kahn, Brandt, Gross, Nimecha e Jamie Bino-Gittens, com o comando do ataque ficando por conta do Serhou Guirassy. Eu vou destacar desse time mesmo é o Nico Schlotterbeck, que ele vem se apresentando muito bem, né, no campeonato alemão, e é uma peça muito importante para essa defesa do Borussia Dortmund diante desse cenário que o Dortmund encontra. Schlotterbeck até contribuiu já com 2 assistências em 15 atuações que fez, e as 2 assistências foram recentes. Ele tem 2 assistências nos últimos 5 jogos, tem atuado mais preferencialmente aí pelo lado esquerdo e vem roubando a seda nesse time do Dortmund, já que do meio para frente o pessoal está decepcionando um pouco. E aí, Mari e Filipão, o que vocês viram de bom para esse Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund, 4h30 da tarde para o Brasil, 19h30 para Portugal? Na prévia foi aquele famoso over 2,5 gols com ambos marcam, com odds 1,75 na Bet365. Exato, que também é a minha sugestão, tá? Com odds um pouquinho mais altas aí agora, né? A gente tá com 1,80 já, mas ambos marcam e over 2,5, tá? Acho que essa campanha do Dortmund aí é realmente o destaque negativo da Bundesliga, né? Vem muito abaixo da expectativa, mas tem entregado sim jogos com gols, né? A gente viu até aquele último jogo bizarro ali com o Holstein Kiel. Da parte aí do Eintracht Frankfurt, um momento bem melhor, né? Uma equipe que chega aí mais motivada para conseguir um bom resultado, mas que também não tem uma defesa das mais confiáveis, né? O Frankfurt tem entregado aí muito no setor ofensivo. Então, ambos marcam combinado com 2,5 aqui a 2,80 me interessa bastante. 1,80, perdão, me interessa bastante. Eu também gosto dessa, era a minha dica. 1,80 é uma odd muito boa. Nós podemos criticar esse mau desempenho do Dortmund, mas ofensivamente, mesmo em jogos que passa por dificuldades, consegue fazer o golo, como foi, por exemplo, no último com o Kiel. A equipa estava a jogar mal, mesmo assim conseguiu fazer 2 golos. Então acredito que essa entrada, pelo menos para uma primeira entrada no jogo, é excelente. E 80. Agora, eu estava vendo notícias durante a manhã e estava tentando perceber se o Marmoush vai jogar, se não vai, como é que está essa possibilidade de transferência para o City, porque acho que está muito próximo de assinar. Não sei se vai agora ou se vai no verão, então ainda estou tentando achar essa informação.
Mas quando começar. Pode ser a despedida, né? Pois, exatamente. Mas acho que vai ser um bom jogo. Vai ser um jogo para golos. Ó, e eu fiz uma rápida pesquisa aqui, eu prometi fazer para live, mas bati o recorde aqui, vou. Prometi dentro do Match Odds e tô cumprindo dentro do Match Odds. Foi o pior primeiro turno do Borussia Dortmund desde 2008, viu, gente? Só para Meu vocês terem Deus. uma ideia. Duríssimo, duríssimo. Acredito que o técnico também já está a ser muito questionado, né? Vamos ver se nos próximos tempos o Dortmund também não vai precisar de técnico. É, pode ser mais um, né? A pesquisar no mercado aí por algum treinador, por algum novo comandante. Vejamos, galera, porque se o Dortmund perder hoje, será a terceira derrota seguida e o Frankfurt tenta a terceira vitória seguida e a gente vai estar conferindo esse jogaço com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Bom, nesse horário tem muita coisa boa para a gente olhar também. Eu sei que o Filipão, por exemplo, se interessa por Lille e Nice no campeonato francês. Esse jogo começa às 5h05 da tarde no Brasil, 20 horas e 5 minutos em Portugal. 18ª rodada do francês, é o início do segundo turno também. E em Lille, um confronto direto muito legal, Filipão, porque o Lille é quinto e o Nice é quarto, sendo que o quinto vai para a Liga Europa e o quarto vai para a Pré-Champions. E como eles vão entrar em campo já sabendo do resultado do Mônaco, se eventualmente o Mônaco tiver perdido ou empatado com o Lanterna Montpellier, esses times poderão ganhar a posição do Mônaco, que é o terceiro lugar. Então, é um duelo que pode ser até pelo terceiro lugar, mas na pior das hipóteses valerá a quarta posição para quem ganhar. Claro que o Nice tem a vantagem do empate por já ter um ponto a mais que o Lille, mas é um jogo bem interessante, pois o time do Nice chega de 3 vitórias seguidas e 5 jogos sem perder. A última derrota do Nice foi em 12 de dezembro na Liga Europa para o USG, o Saint-Gilloise, na Bélgica, por 2-1. De lá para cá, no campeonato francês foram 3 jogos, empatou com o Lanterna Montpellier fora 2-2, mas ganhou desse ano de 2025 em casa do Rennes 3-2 e do Reims fora por 4-2 no fim de semana passado. Ainda classificou-se na Copa da França nos pênaltis contra o Cortenat, depois de empatar por 1-1. E agora, né, no meio da semana, de novo na Copa da França, passou pelo Bastia fora, ganhando por 1-0. Enquanto o time do Lille está invicto há mais tempo, mas também empatando mais. Nos últimos jogos, é importante que se diga. A última derrota do Lille nos 90 minutos foi para o Sporting em Lisboa, em setembro, Filipão, perdendo por 2-0 na primeira rodada da Liga dos Campeões. De lá para cá, o Lille soma 20 jogos sem perder, é bastante coisa, galera, 20 jogos sem perder, mas, como falei, é um time que empata muito, empata tanto esse time do Lille, que dos 20 jogos, ele empatou 10 e ganhou 10, né? E nas últimas 3 partidas só empatou. Empatou com o Nantes em casa 1-1, com o Auxerre fora 0-0, e na Copa da França empatou fora com o Olympique de Marselha 1-1 e ganhou nos pênaltis. A última vitória dos 90 minutos foi contra o Rouen na Copa da França, ganhando por 1-0 fora em 20 de dezembro. No campeonato francês, o Lille empatou nas últimas 3 rodadas e nas últimas 5 ganhou uma do Brest por 3-1 e empatou 4. Então esses empates, eles podem iludir um pouco, né? Mantém uma invencibilidade, mas tu tá perdendo 2 pontos a cada empate no campeonato. O Lille para hoje, comandado pelo Bruno Genésio, não tem o Thiago Santos, o Samuel Umtiti, o Matias Fernandes, o Ethan Mbappé e o Nabil Bentaleb. Todos esses são desfalques certos por conta de lesão, e as dúvidas são o Edon Zegrova e o Gabriel Gudmundsson, se vão para o jogo. Vale destacar que o Zegrova está se recuperando de uma lesão na virilha. Os desfalques que eu falei, o Umtiti
teve uma lesão no joelho, assim como o Thiago Santos também teve uma lesão no joelho. O Ben Taleb tem um problema cardíaco e o Ethan Mbappé, o irmão do Kylian, teve uma lesão muscular. Dito isso, galera, o Matias Fernandes é lesão de tornozelo. O provável Lille tem Chevalier, Mandi, Diakité, depois, junto dele na zaga, o brasileiro Alexandro Ribeiro e o Ismaili. No Mucal, como Benjamin André, Buadi, Cabelha como Haraldson na ponta esquerda e no comando do ataque o Jonathan Davi, que já apagou a de 4 para nós de pênalti perdido desse ano. Meu destaque é para o zagueiro brasileiro Alexandro Ribeiro, ele vem aparecendo muito bem aí na defesa da equipe do Lille. Em 15 jogos ele tem uma assistência, mas o principal atributo dele aí, né, o principal destaque nos números do Alexandro Ribeiro estão justamente nos desarmes, nas contribuições defensivas, tem uma média de 5,5 bolas recuperadas por jogo, 4,6 cortes, e é uma peça importante nessa defesa do Lille, que tomou apenas 16 gols em 17 jogos, é a segunda melhor defesa do campeonato, por isso que eu estou destacando o zagueiro Alexandro Ribeiro. No Nice, o Frank Reis não tem o Morgan Sanson, o Terem Mofi, o Jeremy Boga e o Victor Orakpo. As dúvidas são o Tanguy Ndombele e o Moise Bambito, se vão para esse jogo. Desses que frequentam o departamento médico, o Boga teve uma lesão muscular, o Mofi uma lesão no joelho, o Orakpo uma lesão na virilha e o Sanson uma lesão no tornozelo. Diante disso, a provável escalação do Nice tem Bulka, Klaus, depois o Yusuf, Nidai Chimier e ainda junto dele na zaga da equipe do Nice o Dante, como Bard na esquerda, Rosário e Bundaui, com Guessan, Bunanani e o Diop, com o comando do ataque tendo o Laborde. O principal jogador dessa equipe vem sendo o Jonathan Klaus, né? Lateral direito muito conhecido do futebol francês. A galera deve lembrar dele no Olympique de Marselha. E o Klaus tem 4 assistências e um gol em 12 jogos. São números impressionantes, né? A cada 3 jogos, uma assistência. Tá como um dos principais nomes, não só do Nice, mas do campeonato, nessa questão de assistências, ainda mais para a posição dele para a lateral direita. Dito isso, Filipão, só lembrar que no primeiro turno os times empataram por 2-2 e aqui tem um histórico curioso. Os últimos 3 confrontos diretos entre Nice e Lille foram empates com gols. 2-2 2 vezes e antes disso um empate por 1-1. A última vez que teve um vencedor foi o Nice, em janeiro de 23, ganhou por 1-0, e a última vez que o Lille ganhou do Nice foi em maio de 22, quando ganhou fora por 3-1. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Nice e 3 empates, os 3 empates mais recentes. E o Lille não ganha em casa do Nice há 4 jogos, né? Nos últimos 3 foram 2 vitórias do Nice e um empate. É o que nós temos aí para esse jogo, que é um confronto direto bem interessante por briga aí nas Copas Europeias, inclusive por vaga na próxima Liga dos Campeões, hein, Filipão? Então, conta pra gente o que tu viu de bom para esse jogo, que na prévia do nosso site academiadasapostasbrasil.com teve uma recomendação de ambos marcam ainda com odds 1,70 na Betano. É um jogo super interessante porque temos em casa, temos o Lille que joga em casa, que vem até num bom desempenho, né? 2 vitórias nos últimos 3 jogos, defronta uma equipa que tem um ataque bem competente, se não me engano é o terceiro melhor ataque, deixa eu confirmar, exato, terceiro melhor ataque, primeiro PSG, o segundo Marseille e o terceiro é o Nice, e depois é que vem o Mónaco, não, depois vem o Lyon, como é que é possível, né? O Lyon aí brigando por essa parte de cima da tabela. E é isso, um jogo para mim ambas marcam, é a minha recomendação, 1,80. Como nós fazemos outro tipo de campeonatos, até dá para comparar. Imaginem, este jogo numa Bundesliga, esse ambas marcam estaria 1,50, 1,45 por aí.
Então, este pormenor de ser Liga 1, de ser uma liga com uma média de golos mais baixa do que a Bundesliga, eu agora falei mais baixa, mas nunca se sabe, né? Deixa eu ver aqui, confirmar. Exatamente, bem, está 2,96. Eu fiquei meio assustado quando vi 2,96 de média. 2,96 de média para uma liga francesa é espetacular. A liga alemã está nos 3,29. Mas é aquilo que eu falo, se este jogo aqui, Lille-Nice, fosse numa Bundesliga, essa ela estaria bem mais esmagada. Ainda assim, acredito que é um modo de valor e esse ambas marcam 1,80. Boa, galera. Então, unanimidade de novo, né? De acordo com a prévia também, o Filipão para esse ambas e que bateu nos últimos enfrentamentos entre esses times, inclusive com os empates. Fora isso, galera, tem Benfica e Famalicão, 5h15 para o Brasil, 20h15 para Portugal. Tem Espanhol e Valladolid na Espanha, 20ª rodada de La Liga, com a recomendação de vitória do Espanhol a 1,86 lá na nossa prévia, mas confiram tudo que está colocado lá. Tem Roma e Genoa na Itália também. Tudo isso está à disposição de vocês no nosso site academiadasapostasbrasil.com. Além disso, temos as melhores apostas do dia, as melhores múltiplas do dia. Tem 2 recomendações lá de bingo, né, galera? Cuidado, é bingo, não se iludam, né? Sabem da dificuldade, a odd já diz tudo. Mas tem 2 recomendações lá na casa de odd 3 e aquele super bingo com odd 35, né, que geralmente é publicado aí uma ideia envolvendo os mais variados jogos. Tudo isso tá lá no nosso site academiadasapostasbrasil.com, bem como qualquer outro jogo que vocês se interessem, as segundas divisões, campeonato belga, campeonato turco, né? Enfim, tá tudo lá para vocês no nosso site academiadasapostasbrasil.com, tá certo? Esperamos vocês então. É a primeira dobradinha do sextou tradicional da academia hoje. Primeiro a segunda divisão da Alemanha, depois a primeira divisão, a partir das 2h30 da tarde para o Brasil, 17h30 para Portugal. Até lá, esperamos vocês aqui na Academia das Apostas Brasil.